Meus queridos, muito bom estar de volta com vocês. Vocês perceberam que nós vamos falar de adição e subtração de números racionais, tá? E isso refere tanto a números racionais na forma decimal, como números fracionários, né, racionais, na forma de fração, tá? Primeiramente a gente vai falar sobre números racionais na forma decimal, tá? Eu vou representar aqui para vocês e depois eu vou passar para números em forma de fração. Bom, primeiro aqui eu coloquei dois números negativos, mas eu coloquei aqui ao lado, ó, que nós vamos somar. Então, o que a gente vai fazer com esses números? A gente vai reorganizá-los, tá? Como é que vai ser essa reorganização, né? A gente vai reorganizar da seguinte forma. Vou puxar um pouquinho mais para o lado. Eu vou reorganizar da seguinte forma. Eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque eles estão negativos. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses 181,7 mais, ok? Porque nós estamos somando, mais, entre parênteses de novo, porque o segundo número também é negativo, 237,12. Bom, aqui nós vamos fazer um jogo de sinal. O que é o jogo de sinal? Eu vou colocar aqui ao lado como é esse jogo de sinal. Quando você está fazendo isso, por exemplo, você vai ter que fazer um jogo de sinal aqui, ó, certo? E depois você vai ter que fazer um jogo de sinal com os outros que vão aparecer aqui ao lado. Então, vou colocar aqui como é que você vai fazer isso, tá? Primeiro, ó, menos com menos, ele vai ser mais, certo? Ó, dá pra ver direitinho aqui, né? Ó, menos com menos é mais, ok? Vou colocar aqui que ele tá sendo multiplicado, tá? Ó, menos com menos é mais. Menos com mais é menos. Mais com menos é menos. E mais com mais é mais. Percebam que quando são dois sinais iguais, ó, fica positivo. E quando são dois sinais diferentes, se torna negativo. Como assim, professor, negativo? Se por um acaso aqui, ó, percebam, são dois sinais diferentes. Então, o que é que prevalece? Qual é o que vai ficar? É o negativo, tá certo? Então, aqui eu vou repetir o primeiro número, porque nós não temos jogos de sinais aqui. Então, vai ficar menos 181,7. Aí, aqui sim, menos com mais, vai ser o quê? Menos, né? O que prevalece é o menos. Por quê? Porque entre eles dois, certo? Quando são diferentes, fica-se o menos. Então, você coloca o número 237,12. Ok, beleza. Bom, mas aqui eu tenho dois sinais iguais. O que eu vou fazer? Olha, agora nós temos uma regrinha ótima para isso. Aqui você tem dois sinais iguais. Você vai somar. Só que você vai somar e vai repetir o mesmo sinal que está aqui. Então, por exemplo, o resultado que você vai encontrar vai ser um resultado negativo. Você já pode colocar aqui o sinal. Por quê? Porque os dois sinais aqui são negativos. Então, você repete o sinal e soma os dois números. Certo? É essa a regra. Repete o sinal quando ele for igual e soma os dois números. Independente se esse sinal for dois negativos ou dois positivos. Você repete o sinal e soma os dois números. Vamos somar, né? Vou colocar aqui ao lado, ó. 237, ó, 237,12. Número maior, tô colocando em cima. Mais, eu tô somando, tá? 181,7. Ah, professor, mas sobrou um número aqui, né? Tá vago.
você pode colocar aqui no lugar deste vago 0, tá? Não vai influenciar em nada. Só para você ocupar o espaço que está vago. Bom, aqui você vai ter 2, 8, né? 1 mais 7, 8. Aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? Esqueci de falar esse detalhe. Quando você está fazendo a soma ou subtração de qualquer número racional na forma decimal, você tem que colocar esses dois números ou três números que você estiver somando com a vírgula embaixo da outra vírgula. Não importa quantos números estão aqui depois da vírgula, tá? Pode ter 7 números aqui em um deles e 2 só no outro. Mas você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Você repete a vírgula aqui. E aí você vai somar, continuar somando, ó. 7 mais 1, 8. 3 mais 8, 11. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Opa, então o resultado é 418,82. Então, 418,82, que é o nosso resultado. Negativo por quê? Já expliquei. Quando são dois sinais iguais, você soma e repete o sinal que está aqui. Ok? Bom, aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos uma subtração. Então, você vai colocar entre parênteses, tá? Ó, o primeiro número, ó, menos 348,26 entre parênteses, menos, olha aí, menos, tá? Ó, você está subtraindo. Aí você vai colocar aqui, ó, entre parênteses de novo. Por quê? Porque você tem um menos aqui fora e dentro você vai ter um mais. É diferente, tá? Então, você vai ter que colocar entre parênteses. Mais 287,3. Ótimo. Nós vamos fazer jogo de sinais de novo. O primeiro número você não vai mexer com nada, então você repete ele. 348,26, tá certo? E o segundo número aqui, tá? Você vai fazer um jogo de sinais, ó. Certo? Esse jogo de sinais, ó, menos com mais é o quê? Tá aqui, ó, menos com mais é menos. Então, prevalece o quê? O menos. Vai continuar a ser menos. Esse número que era positivo, ele se transformou em negativo. Então, você vai repetir esse número, ó, 287,3. Ótimo, né? Beleza. Agora nós temos dois números negativos, dois sinais iguais. Quando são dois sinais iguais, você vai somar e vai repetir o mesmo sinal que está aqui. Então, você sabe que o resultado ele vai ser obrigatoriamente negativo. Então, você já deixa o sinalzinho aqui para você não confundir depois, tá certo? Então, você já deixa o sinalzinho aqui, ó, tá? Ele vai ser negativo. Então, você vai passar para cá, eu vou colocar aqui ao lado, tá? Essa soma que nós vamos fazer, ó. 348,26, tá? Mais 287,3. Olha, parecido, né? As duas adições. Você passa o tracinho e aquela lacuna aqui, ó, que está aberto, você pode acrescentar um zero. Não vai influenciar em nada, tá bom? Bom, aqui o que a gente vai fazer? Vamos somar normalmente, né? 6 mais 0, 6. Por isso que não influencia nada colocar o zero, tá? 2 mais 3, 5. De novo, vírgula embaixo de vírgula, então você repete a vírgula, tá? 8 mais 7, 15. Sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 8, 13. Sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, nós temos 635,56. Resultado. O resultado aqui vai ser
635,56. Pronto, gente. É uma coisa bem simples, tá? A soma ou subtração de números racionais na forma decimal, tá? Agora a gente vai mostrar como é na forma fracionária, na forma de fração, tá bom? Galera, aqui a gente vai fazer agora, na forma fracionária, nós temos dois tipos. Quais são esses dois tipos? Quando o denominador for igual de todas as frações que estão envolvidas ou na adição ou na subtração, ou quando o denominador é diferente. O denominador diferente a gente vai já ver, eu vou já explicar. Primeiro aqui eu vou só explanar, né, passar um pouco sobre a soma ou subtração quando os denominadores são iguais, tá? Isso é bem simples, por isso que eu não vou demorar muito. Quando os denominadores são iguais, você vai colocar aqui, ó, o símbolozinho da fração, né? A barrazinha, e vai repetir o denominador, ok? A operação aqui, ó, você vai fazer só com os numeradores, que são os dois números de cima. 7 mais 12 dá 19. E essa daqui, ó, você ainda vai olhar se pode simplificar ou não. Como o número de cima ele é primo, então ele não pode ser simplificado de nenhuma forma. Então aqui você para, ok? Esse é o resultado. Vejam como é simples. Quando são dois denominadores iguais, você repete ele e você utiliza só os numeradores para utilizar na operação. A mesma coisa acontece quando você está fazendo isso com a subtração, tá? A subtração você vai fazer da mesma forma. Você vai colocar aqui, ó, a barrinha, certo? Da sua fração que você vai fazer. O denominador você identificou que é igual, então você repete esse denominador. E aqui, essa operação, você vai fazer somente com os numeradores, tá certo? Então, 8 menos 5 vai ter resultado 3. Essa fração, ela é irredutível, você não pode simplificar ela, né? Então, essa será a sua resposta, tá certo? Então, vejam como é simples quando você tem denominador igual, tá? Você vai só repetir ele e vai fazer a operação, que é soma ou subtração, com os numeradores, beleza? Agora a gente vai passar para denominador diferente, tá? Aí você vai ver que é um pouco mais complicado e você precisa prestar bastante atenção. Galera, bom, aqui nós vamos ter denominadores diferentes, tá? Denominador diferente, você vai ter que fazer uma pequena artimanha para você fazer o denominador da outra fração, tá? Como é que vai ser, né? Você primeiramente vai colocar a barra, né? Normal, isso aí é tranquilo para todos os resultados, né? Só que aqui, o que você vai fazer com esses dois denominadores? Porque eles são diferentes. Você está vendo que aqui o denominador é 2 e aqui o denominador é 3. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esse resultado. Você vai colocar aqui. Então, 2 vezes 3 é 6. Tá aqui? Esse é o resultado. Bom, beleza. E aqui, agora você vai só somar? Não. Você vai ter que fazer outra artimanha. Como é que você vai fazer? Você vai pegar e vai dividir esse denominador por cada um desses, das frações aqui que você tem. Primeiro, você vai fazer essa divisão com a primeira fração. 6 divididos por 2 dá 3, tá? O resultado é 3. Professor, e você vai colocar esse resultado aonde? Você vai colocar aqui em cima, ó, 3. Em cima do numerador da fração, tá? Você vai fazer a mesma coisa com a segunda fração. 6 divididos por 3 é 2, certo? E esse resultado você vai colocar onde? Você vai colocar aqui em cima, ó. Em cima do numerador
da segunda fração. Ah, professor, e agora o que você vai fazer? Ótimo. Você vai multiplicar o resultado da divisão pelo numerador. E aí você vai colocar aqui. Vou até aumentar aqui, ó. 3 vezes 3 é 9. Repete a operação, mais, tá? 2 vezes 4 é quanto? 8. Ótimo. E aí você vai fazer o que agora? Você vai poder somar. Por quê? Porque agora você vai ter um denominador para os dois resultados. Agora você tem um denominador comum, quer dizer, igual para ambos os resultados. Aí você vai ter agora 9 mais 8 dá 17. Sobre o denominador 6. 17 pode ser simplificado juntamente com 6? Não, porque 17 é primo. Então, a resposta é essa, tá? 17 sobre 6, tá? Passando para cá, nós vamos fazer na subtração da mesma forma, ok? Vamos colocar aqui a barrazinha um pouco maior, porque a gente vai precisar dela maior, né? E aqui nós vamos multiplicar, ó. A gente multiplica 5 por 8. Vai dar quanto? Vamos encontrar 40, certo? 40 dividido por 5 vai dar quanto? 40 dividido por 5 vai dar 8. Aí você já sobe esse resultado e coloca em cima do numerador da fração número 1. E da fração número 2? 40 divididos pelo denominador, que é 8, vai dar 5. Certo? 40 dividido por 5 dá 8. E 40 dividido por 8 dá 5. Um é o inverso do outro, tá? Se vocês já perceberam isso, ó. Vejam, quando eu dividi aqui, deu o denominador da outra. E quando eu dividi aqui o segundo, deu o denominador da primeira. É aqui em cima. Percebam aí como é, né? Aqui da mesma forma. Quando eu dividi na primeira, o resultado de cima deu o denominador da segunda. Quando eu dividi a segunda, o resultado de cima deu o denominador da primeira. Olha aí. Interessante, né? É só uma troca, tá? E aí você vai fazer a multiplicação, né? Ó, 8 vezes 7 dá 56. Menos, aqui você vai subtrair, tá? Ó, menos, você repete. E 5 vezes 6 dá 30. Olha aí, 30. Esse resultado vai dar quanto? 56 menos 30, eu vou ter 26 como resultado. E aqui o denominador você repete. Poxa, mas esses dois números aqui, eles são pares. Se eles são pares, eles podem simplificar por 2, né? Então, você simplifica aqui por 2 e simplifica aqui por 2. Esse resultado vai dar, então, quanto? Embaixo, 40 dividido por 2 dá 20. 26 dividido por 2 dá 13. Opa, 13 é primo, então você não pode mais simplificar, né? O 20 não é primo, mas o 13 é. E a gente sabe que para simplificar, tanto o numerador como o denominador tem que ser divididos pelo mesmo número. Aqui não é mais possível fazer isso. Então, a resposta é 13 sobre 20 avos. Tá certo? Então, vejam, quando é denominador diferente, você tem que fazer uma outra operação. Quando são denominadores iguais, você só repete o denominador. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tanto a soma como a subtração. Agora a gente vai voltar para o grupo para a gente fazer algumas considerações sobre o vídeo, sobre as explicações e partir para a atividade, tá? Um abraço a todos e até a aula, tá?